Ilustres amigos do canal, tudo bem? Tudo aponta para uma recessão, avisa o rei dos títulos nos Estados Unidos. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Dois pontos fundamentais, dois indicadores para você acompanhar e entender o que pode chegar em breve. Vini Invest, o canal que investe em você e responde todas as suas dúvidas. Se você duvida, coloque aí nos comentários e você vai saber. Vamos lá, vamos começar com o título dessa matéria que saiu recentemente no importante site de investimentos americano. A matéria já está traduzida aí para você. Todos os sinais apontam para uma recessão. Volto a dizer, todos os sinais, não é um ou dois, que custará os empregos dos americanos. Então veja, existem sinais que já indicam para uma recessão. A recessão vai custar emprego nos Estados Unidos. Mas quem está falando isso? Sou eu, Vini? Não. O veterano investidor de títulos americanos, Jeff Gundlach. Demissões estão chegando. Eu venho trazendo semanalmente para você aqui uma playlist para que você entenda sobre o que está acontecendo na economia mundial e não se deixe levar como uma nova bull market. O mercado está querendo trazer sinais conflituosos para você. Você está vendo a renda variável disparar, mas não é algo para o longo prazo. Esteja preparado e entenda o que o conhecido rei dos títulos está trazendo nessa matéria. Ele é o CEO da Doubleline Capital e ele prestou então aí uma entrevista importante nessa semana que passou. E o subtítulo diz assim: a economia dos Estados Unidos está claramente caminhando para uma recessão. Claramente caminhando para uma recessão. Ele não disse se há dúvida, ele disse há clareza, vamos ter uma recessão. E ele é um grande investidor do mercado de títulos, de bonds nos Estados Unidos. É alguém que entende bem do mercado. E olha, se você não sabe, o mercado de renda fixa é o maior mercado mundial, muito maior do que o mercado de renda variável. Então vamos entender quais são esses dois fatores que ele vem dizendo aqui nessa entrevista que ele concedeu no dia 2 de novembro. Ele fala primeiro do sinal da inversão da curva de juros. O que é isso para você entender melhor? Ele disse então, um indicador do mercado de títulos que mede a diferença entre os juros pagos por um título de 2 anos e um título de 10 anos. Deixa eu te explicar melhor. Toda vez que você faz um investimento e um investimento para longo prazo, por exemplo, no Tesouro Direto, você comprou aí um título que é o 2045, o IPCA. A tendência é que esse título te pague uma taxa mais alta do que, por exemplo, o IPCA 2029, porque ele tem mais prazo. Se tem mais prazo, o risco é maior. Mas o que acontece quando nós chegamos, então, em épocas que tendem a levar a uma recessão? Os títulos mais curtos, no caso, o de 2 anos americano, com uma taxa melhor do que o título de 10 anos. E isso claramente é um sinal de desaceleração da economia. Essa é a primeira explicação. Ele diz ainda, a forma da curva de juros é extremamente instável nesse momento. Ele está te dizendo aí que nós estamos passando por um momento claramente desafiador. E esses momentos tendem a finalizar de uma forma nada positiva. Por enquanto, os sinais são contraditórios. É isso que ele está dizendo. O momento é instável. Mas ele diz ainda, essa é a ação clássica que se tem antes de recessões. Você vai entender melhor. Você tem uma curva de juros que inverte, as pessoas falam que é muito invertida, só que depois ela desinverte. Presta bastante atenção que eu vou te explicar. Essa curva que você está vendo aí não é dessa comparação. Essa curva é da taxa de juros nos Estados Unidos. Olha aí no canto direito do seu vídeo. 5,33 é a taxa efetiva de juros. A taxa de juros básica lá subiu muito e muito rapidamente. Essa taxa já é a mais alta de muitos anos nos Estados Unidos. É isso mesmo, ela já está comparável com a taxa de juros que tivemos lá em 2001. Então veja,
taxa de juros a mais alta em praticamente 20 anos. Vem acompanhando comigo o raciocínio para você entender. A matéria diz ainda: as recessões geralmente acontecem quando a curva de juros se desinverte. Então veja, quando ela inverte já gera o alerta, mas quando nós temos mesmo a recessão é quando ela desinverte e você vai entender aonde é que ela está. Depois de ser invertida por cerca de um ano, observou Gundlach, a inversão da curva significa então que os rendimentos de curto prazo subindo acima dos de longo prazo, que é contra o que é considerado normal. Foi isso que eu te expliquei. Quando você investe e investe por longo prazo, a tendência é você ter uma taxa maior, porque você tem um risco maior de não receber esse recurso. Quanto maior o prazo, maior tem que ser a taxa. Você pode comparar no Tesouro Direto, por exemplo, o pré-fixado 26 e o 29. Nós já tivemos essa inversão aqui também. E aqui eu trago para você um dado bem interessante. É aqui o intervalo que nós temos entre o último aumento da taxa de juros americana e o corte das taxas. Vini, por que isso é importante? Porque isso interfere diretamente aí nessa relação da inversão da curva de juros. Veja, todos esses momentos que você está vendo marcado nesse gráfico estão em vermelho. Então são os momentos que a taxa de juros parou de subir até o momento que ela começou a cair. Se nós pegarmos todos esses momentos que aconteceram e dividirmos pela quantidade, nós vamos chegar num tempo médio de 5,88 meses. Aproximadamente, então, 6 meses para arredondar. Tem um detalhe, lá nos Estados Unidos, a taxa de juros parou de subir em agosto, setembro, outubro, novembro. Já estamos, então, há praticamente 3 meses. Faltariam 3 meses para alcançar esse tempo médio. Em outras palavras, parece que no primeiro trimestre de 2024 as coisas tendem a realmente piorar. Vem comigo porque eu ainda não acabei. Ainda falando sobre a inversão da curva de juros, ele diz: ela inverteu em meados de 2022. Anota aí, meados de 2022, mas reduziu grande parte desse movimento esse ano. Então vai acompanhando. O preço de rendimento do 2 anos em relação ao de 10 anos está agora apenas 24 pontos base após o colapso do mercado de títulos. Então você verifica aí nesse gráfico todas as inversões que aconteceram. Primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção: praticamente todas as vezes que nós tivemos aí essa inversão, depois você viu uma linha cinza, que é a linha da recessão, da economia americana realmente afundando, excetuando lá atrás, em 1965. Os demais, aconteceu isso. Mais do que isso, você está vendo aí uns pontos pretos nesse gráfico. É quando nós temos essa situação aí, o aumento então dessa desinversão da curva. É isso que você tem que entender. Bateu lá embaixo, chegou no máximo da inversão, agora já está diminuindo. Repara essa seta vermelha no canto direito do seu vídeo. Em outras palavras, a diferença entre os juros de 2 anos e de 10 anos está diminuindo. Esse é um ponto importantíssimo e essa inversão costuma indicar períodos de recessão. E o que acontece em períodos de recessão? Os ativos ficam mais baratos, porque o mercado sofre aquele impacto natural e causa um temor, um pânico, um desespero. As pessoas começam a vender os ativos a qualquer preço. Então, a renda variável fica muito barata e na renda fixa as taxas tendem a disparar. Isso é o que eu venho querendo te mostrar do que pode acontecer muito rapidamente. E é por isso que nós estamos no mês de Black Friday, aqui no canal para você aprender. E no final eu vou te explicar como é que você, investidor, pode aproveitar. Eu falei para você que eram 2 sinais. O primeiro eu já te mostrei, inversão da curva de juros. Na medida que ela vai desinvertendo, aumentam-se as preocupações. Agora, o segundo sinal que ele fala, a questão do desemprego. Esse também é importantíssimo. Ele diz também que sinalizou a taxa de desemprego nos Estados Unidos, que ainda está abaixo de 4%. É bem verdade, mas recentemente se afastou da média móvel de 12 meses, como um indicador econômico que está a parecer muito recessivo. Veja,
Recentemente, as estatísticas mostraram, então, que a taxa de desemprego americana subiu para 3,9%. Olha esse gráfico do Fed aí, que eu trouxe para você desde 2008. O que aconteceu em 2008? Olha o canto esquerdo desse vídeo. A taxa de desemprego sai de 5% e toca a 10%. É isso que acontece em momentos recessivos. Depois, ela vai diminuindo. Veja, em 2020, ela chegou a tocar próximo de 15%. Depois, ela desaba. Vini, mas ainda está muito baixo, não é? É verdade. Por isso que eu te disse que são dois sinais. Acompanhe ainda o alerta dele. Ele diz: o próximo sinal que uma recessão está chegando pode ser os americanos perdendo seus empregos. Várias grandes empresas de tecnologia, bancos de investimento, já reduziram seu quadro de funcionários. Eu não sei se você está acompanhando, mas as grandes techs, Microsoft, Apple e outras grandes empresas, aos poucos estão reduzindo o quadro de funcionário. São empresas mais alavancadas, que sofrem mais com a taxa de juros. E o que ele vem alertando é que isso daí pode estar expandido para outros setores. E o que essa tabela tem a ver com isso? Esses aí são empregos lá nos Estados Unidos e a sua revisão. Então, repara, na primeira tabela, eles divulgaram, então, esse índice de desemprego. Aliás, disseram, então, aí a respeito da revisão dos empregos gerados. Em janeiro, teria sido gerado 519 mil novos empregos. E aí fizeram uma revisão, caiu para 472. Em fevereiro, era 311. No mês seguinte, revisaram para 248. E assim foi todos os meses até o mês de julho. Pense você trabalhando na sua empresa e por 7 meses seguidos ter que ficar revisando dados. É isso que está acontecendo na economia americana. Divulga-se um dado muito positivo lá no alto. No outro mês, ninguém vai olhar para a revisão, quer saber o dado daquele mês. E aí fala que novamente foi um dado positivo, só que revisou o do mês passado para baixo. 7 meses seguidos após essas revisões de dados de empregos do Non-Farm Jobs. Impressionante esse dado, de uma diferença então de 340 mil, que representa aproximadamente 16%. Ou tem gente muito errado lá, ou tem outra suposição. Podem ter dados aí que não são muito confiáveis. Continuando ainda a respeito do desemprego, ele diz: o próximo sinal que uma recessão está chegando podem ser então esses americanos perdendo esses dados de emprego. E é por isso que eu venho alertando sobre essas preocupações aqui no canal. Eu não sei como você está investindo e como você está se preparando, mas eu quero te dizer que estamos no mês da Black Friday. É isso mesmo, aqui no canal é mês da Black Friday. E nessa semana eu estou encerrando para falar sobre super previdência. Vamos falar numa live na quinta-feira. Quinta-feira, 20 horas, é a nossa live. Se você não tem previdência privada, eu aconselho você a assistir, porque eu vou te falar, depender só do INSS vai ser um fracasso na sua vida. E se você já tem, eu te desafio, a sua providência provavelmente é um lixo. Você me manda o seu CNPJ e eu vou te mostrar nessa live que ela não é nada positiva. Volto a lançar o desafio, me mande o CNPJ do seu fundo de investimento, da sua previdência. Pode colocar nos comentários ou me enviar no particular e eu vou utilizar esse seu CNPJ para te provar que ela é muito ruim e vou te mostrar como você pode fazer bons investimentos. Eu aguardo você na nossa live Super Previdência, às 20 horas, na próxima quinta-feira. Quer saber que dia vai dar essa quinta-feira? Anota aí, dia 9 de novembro, às 20 horas. Eu aguardo você lá para que o mercado não te enrole. Pense no futuro seu e da sua família. Se você não pensar em investir agora, quando chegar daqui a 10, 20 anos, você vai lamentar. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que aproveitem muito o tempo em família e que estejam presentes na nossa live Super Previdência, dia 9, quinta-feira, às 20 horas. Eu aguardo o CNPJ do seu fundo para te mostrar por que ele é ruim. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.